Olá, meus alunos, e aí? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, viu? Graças a Deus, por aqui estamos bem. Eu vou estar trabalhando com vocês agora sobre o trovadorismo. O trovadorismo, ele é quase que meio que lado a lado lá aos poemas de cordel. Lembra dos poemas de cordel? Que eram escritos para serem pendurados? O trovadorismo são poemas escritos para serem cantados e declamados, tá bom? Mas como eu falei para vocês lá no inicinho, quando eu comecei a explicar sobre a literatura de cordel, sempre tem um embate histórico que faz com que a literatura caminhe lado a lado com a história, tá? Eu vou estar passando isso para vocês agora. Um pouquinho desse embate histórico, um pouquinho das características dessa arte literária chamada trovadorismo, tá bom? É chamado de trovadorismo o primeiro movimento artístico que se deu na poesia europeia. É, a arte brasileira, a literatura brasileira em geral, ela dependia muito da Europa, em todos os termos artísticos. Então, assim, agora, nesse momento, a gente vai estar estudando um pouco dessa literatura, mas a literatura europeia, que era, meio que caminhava lado a lado com a literatura brasileira. Lembra que eu falei para vocês lá que os poemas de Cordel chegaram no Brasil com os portugueses? Então, a arte literária brasileira, ela dependia muito da arte literária europeia. E isso só começou a se desvincular lá com os modernistas, que é o que eu vou trabalhar com vocês lá no terceiro ano, que vai demorar um pouquinho ainda, tá? Quando a gente trabalha a literatura, a gente começa no berço da civilização literária, que é na Europa. Quando o trovadorismo surgiu, o Brasil ainda era povoado somente pelos índios. Não tinha a questão de outra cultura aqui dentro do nosso país, tá? É chamado de trovadorismo o primeiro movimento artístico que se deu na poesia europeia, sobretudo a partir dos séculos XVI e XVII. Ele é composto por cantigas líricas e satíricas. Mais à frente eu vou estar explicando para vocês o que são as cantigas líricas e as satíricas. Vou só adiantar um pouquinho. As líricas são cantigas amorosas, as satíricas elas são mais críticas, tá? Elas eram escritas pelos trovadores porque é da arte literária trovadorismo, que dá o nome ao movimento. Era um híbrido entre a linguagem poética e a música, ou seja, eram poesias escritas para serem cantadas e declamadas em praças públicas, nas reuniões das pessoas, tá? Eram acompanhados de instrumentos musicais e de dança. Os trovadores eles viajavam entoando suas cantigas, ou seja, declamando, cantando, e foi um dos gêneros literários mais populares da Idade Média, que foi o trovadorismo. Ele desenvolveu isso durante o período medieval, principalmente a partir do século XII, né? Nossa, gente, eu li errado aqui o século. É o século XI e o século XII, agora que eu percebi, desculpa. À época, não existiam ainda os estados nacionais, a Europa encontrava-se dividida em feudos, ó, a história caminhando lado a lado com a literatura. Os feudos eram as grandes propriedades controladas pelos suzeranos. O valor na Idade Média não era fundamentado no dinheiro, mas na posse territorial. Por esse motivo, o cotidiano medieval era marcado por muitas guerras, batalhas e invasões, com o intuito da conquista de território. Estabeleceu-se então uma relação de suzerania e vassalagem. O suzerano era o senhor do feudo, precursor da nobreza europeia, oferecia proteção aos seus vassalos, que em troca produziam os bens de consumo, cultivavam, fiavam, forjavam as armas. Então, o suzerano era nada mais nada menos que o senhor, senhores feudais, e os vassalos eram os escravos, né? Os funcionários, as pessoas que trabalhavam lá e ganhavam muito pouco por esse trabalho. As obras do trovadorismo, elas são chamadas de cantigas, pois eram escritas para serem declamadas. Não havia nessa época a cultura do livro, né? Na Idade Média não se tinha cultura do livro. Isso veio na época da Revolução Industrial que veio a questão da cultura do livro.
A população era em grande parte analfabeta e ainda não havia sido inventado o livro impresso, e frequentemente eram acompanhados de instrumentos musicais, como a lira, a flauta, a viola. Então, eles eram assim como os poemas de cordel, eles eram escritos em folhas separadas, né? Mas diferente dos poemas de cordel que eram escritos para serem pendurados, as cantigas eram escritas para serem declamadas ou cantadas. Enquanto o compositor de origem era chamado de trovador, o músico era chamado de menestrel. Chamava-se segrel, o trovador profissional, cavaleiro que ia de corte em corte divulgando suas cantigas em troca de dinheiro. Acabava sendo uma profissão, né? Ser trovador acabava sendo uma profissão. Então ele ia de corte em corte, ou seja, de povoado em povoado, divulgando as suas cantigas, fazendo a sua arte. Havia ainda o jogral, cantor de origem popular que interpretava a cantiga de outros e compunha as suas próprias. As baladeiras ou soldadeiras eram as dançarinas e cantoras, que também os acompanhavam nas apresentações e dramatizações das cantigas. Isso aqui é só uma breve introdução para vocês entenderem como é que era apresentada essa arte na época, né? Como é que as pessoas conheceram as cantigas, como é que as pessoas da Idade Média conheceram as cantigas. O trovadorismo foi um movimento itinerante, né? Porque os grupos de trovadores, eles viajavam apresentando, divulgando suas artes e suas composições em acontecimentos políticos e também eles propagavam ideias como a do comportamento amoroso esperado de um cavaleiro apaixonado, que entra a questão das cantigas líricas. Lembra que eu falei para vocês lá no início que as cantigas líricas elas tratam de sentimento, né? Então, eles propagavam ideias como o comportamento amoroso esperado de um cavaleiro apaixonado. O amor é um dos temas centrais do trovadorismo, porque está presente unicamente nas cantigas líricas, né? As cantigas líricas, elas são divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. As cantigas de amor são as escritas pelos homens que declaram o seu amor, o sofrimento amoroso pela mulher. Já a cantiga de amigo é uma voz feminina que, naquela época da sociedade, ela não podia chamar o homem amado de amor, então ela chamava de amigo, tá? É o eixo condutor das cantigas de amor e das cantigas de amigo, né? A questão do sentimento amoroso. É comum o tema da coita. Coita é uma palavra que designa a dor do amor, ou seja, o sofrimento amoroso do trovador apaixonado que sente no corpo a não realização amorosa. Daí a origem da palavra coitado. Coitado vem de coita, né, que é a questão do sofrimento, aquele que foi desgraçado, vítima de dor ou de mazela. Uma coisa importante de se ressaltar em relação à cantiga de amor é que, como ela é escrita pelo homem, o homem se coloca numa posição de vassalo, numa posição de escravo da mulher, pronto para realizar todos os desejos dela, mas ele sabe que esse amor não é correspondido. Então, é como se fosse um amor platônico. As cantigas de amor são, geralmente, elas são interpretadas como amor platônico, um amor não realizado. Os trovadores, eles escreveram ainda outros dois tipos de cantiga, que são as de escárnio e as de maldizer, dedicadas a satirizar e ridicularizar, que é o que eu falei para vocês, elas são críticas. A diferença é que a de escárnio é uma crítica indireta e a de maldizer é uma crítica extremamente direta, citando nomes, xingamentos, palavrões, e por isso que é chamada de cantiga de maldizer, tá? É comum nas cantigas que haja o paralelismo. Cada ideia desenvolve-se a cada duas estrofes, ou seja, como são poemas escritos para serem cantados, são chamados de cantigas, então eles são escritos em verso, né? Um verso sozinho não tem sentido. Por isso que é a questão do paralelismo. Você precisa ler a estrofe inteira para você conseguir entender. A nomenclatura na época era diferente. A estrofe chamava-se cobra, o verso chamava-se palavra. Olha para vocês verem a diferença das nomenclaturas da época para hoje, né? O trovadorismo galego-português ele desenvolveu-se em termos gerais no final do século XII.
Os pesquisadores apontam sua gênese em uma cantiga de Paio Soares de Taveiroz, dedicada a Maria País Ribeiro, que é a cantiga intitulada A Ribeirinha, tá? É a favorita do rei Sancho, que viveu entre os anos de 1154 e 1211. Essa cantiga aqui, do Paio Soares, A Ribeirinha, a data dela não é muito certa, né? Porque são documentos escritos à mão e eles se apagavam com o tempo. Então não se sabe se ela é de 1800, de 1198 ou se ela é de 1189, né? Não se sabe a questão do ano certinho, tá? É importante salientar que a literatura portuguesa do século XII não possuía ainda uma noção de identidade nacional plenamente instituída. O território português ele fazia parte do Condado Portucalense e do Condado da Galícia, terras dadas como presente de casamento a soldados cruzados que desposaram duas moças nobres. Então, assim, não se tinha a questão da divisão territorial. Então, se não tem-se a divisão territorial, não tem-se uma identidade nacional formada. Houve grande número de autores das cantigas galego-portuguesas, parte deles de origem desconhecida e anônima. Sabe-se, contudo, que a arte trovadoresca é, em sua grande maioria, de autoria dos grandes senhores medievais ibéricos. Além dos trovadores, havia também os jograis, autores que provinham das classes populares, que não apenas interpretavam as cantigas, mas também as compunham, tá? Então, ao mesmo tempo que eram pessoas grandes senhores, poderiam ser também pessoas de classe mais humilde que estavam escrevendo essas cantigas. Dos autores mais conhecidos destaca-se João Soares de Paiva, autor mais antigo presente nos manuscritos, João Zorro, Martim Codax, Paio Soares de Taveiroz, João Garcia de Guilhade, Vasco Martins de Rezende e os reis Dom Diniz I e Afonso X. As obras do trovadorismo, elas constituem-se de pergaminhos e manuscritos. O que chegou até nossos dias está compilado nos cancioneiros. Então, assim, são pergaminhos, por isso a questão de, às vezes, dificuldade das datas, né? Por causa da questão do tempo, a questão da forma de escrever. Aqui tem as cantigas, que são as produções do trovadorismo. Elas são divididas em cantigas líricas e cantigas satíricas. As cantigas líricas trazem como tema principal a temática amorosa e possuem dois tipos, que é a cantiga de amor e a cantiga de amigo. A cantiga de amor possui como gênese da poesia, né? Ela é o início da poesia, e surgiria nos séculos seguintes. A cantiga de amor é cantada em primeira pessoa. Então, o homem, a voz masculina, ele declara seu amor, um amor muitas vezes platônico, um amor inalcançável. Ele declara seu amor por uma dama, geralmente acometido pelo sofrimento, a dor amorosa diante da indiferença da amada, que é a questão que eu expliquei para vocês, que é um amor que não é realizado. A confissão amorosa direta, e o trovador comumente dirige-se à dama como minha senhor ou minha senhor fremosa, que é minha senhora ou minha formosa senhora, em analogia às relações de senhorio e vassalagem medievais. É, a voz masculina, o trovador aí, o homem apaixonado, ele se coloca numa posição de servo, numa posição de escravo da mulher amada. O apaixonado, ele é, portanto, servo e vassalo da amada e anuncia, declama seu amor com insistência e intensidade. Então, ele tenta, de todas as formas, fazer com que esse sentimento seja visto pela dama. Ele sabe que é um sentimento que não vai ser correspondido, mas ele quer que a mulher saiba que ele ama ela. Teve umas turmas que, quando eu explicava isso, um dos meninos falou assim que o cara era trouxa nessa época. E eu acho que era mesmo, viu? E aí a gente tem as cantigas de amigo, que são compostas por trovadores homens, porque naquela época ainda tinha muita questão de muitos analfabetos, as mulheres não eram alfabetizadas, mas as cantigas de amigo, elas são compostas por trovadores homens, que representam sempre uma voz feminina.
É a dama que vai expor seus sentimentos de uma forma discreta, porque para o contexto provençal, para o contexto da época, o valor mais importante de uma mulher é a discrição. Então, às vezes, ela dirige-se à mãe, à irmã, à amiga, ao pastor, alguém que ela encontra pelo caminho, ou às vezes ela se dirige até à natureza, tá? Mas, na realidade, ela está se dirigindo à pessoa que ela ama. E às vezes ela não cita como um homem amado, ela cita como amigo. E é uma confissão amorosa indireta e de forma extremamente discreta. A gente tem também as cantigas satíricas, que destinam-se a ironizar ou difamar determinada pessoa, ou seja, elas vão criticar, né? O objetivo das cantigas satíricas é criticar alguma pessoa ou algum comportamento da sociedade da época. E existem dois tipos de cantigas satíricas, a de escárnio e as de maldizer. As cantigas de escárnio, elas são mais irônicas e trabalham com trocadilhos, que são palavras que têm duplo sentido, sem mencionar diretamente os nomes, ou seja, são críticas indiretas. É um maldizer de maneira encoberta, de maneira insinuada, assim, só dá umas indiretas para a pessoa, de acordo com o comportamento, de acordo com o que ela está fazendo. E a gente tem as cantigas de maldizer, que são aquelas em que o trovador, ele aponta de forma direta, né? Ele coloca as características da pessoa, ele coloca o nome da pessoa, ele coloca o que ele está criticando na pessoa, de forma proposital, ofensiva e fazendo uso de vocabulário grosseiro. Como eu falei para vocês, às vezes tem até xingamentos nessas cantigas, tá? Aqui, por fim, eu coloquei um resumo, né, do que foi o trovadorismo. Foi um movimento poético-musical porque envolvia a poesia e a música. Ele desenvolveu-se na Idade Média entre os séculos XV e XIV, entre os séculos XI e XIV. As composições chamavam-se cantigas e eram geralmente acompanhadas de música e de dança, como está logo lá no início do vídeo. São divididas em cantigas de amor, que o cavaleiro declara seu amor e sofrimento à dama, cantigas de amigo, que aí é a mulher que declara seus sentimentos pelo homem amado. Tem as cantigas de escárnio, que elas mostram uma certa ironia e uma crítica indireta. Tem as cantigas de maldizer, que elas são ofensivas e diretas, citando nomes e defeitos das pessoas. E as cantigas, elas chegaram aos nossos dias graças aos cancioneiros, que eram aquelas pessoas que iam rodando de vila em vila, de feudos em feudos, e espalhando, divulgando essa poesia musical. Os trovadores oficiais tinham linhagem nobre, incluindo reis, mas haviam também os jograis, que eram nascidos nas camadas populares. Então, assim, tinham poemas que eram escritos por reis, por nobres, e tinham os que eram escritos por pessoas mais humildes. Era apreciado pela corte, a obra trovadoresca, ela foi um importante instrumento de consolidação da cultura e do idioma português. Pessoal, é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Qualquer dúvida podem me chamar, que eu tô aqui para ajudá-los, tá bom? Um beijo e se cuidem. Tchau, tchau!